Imagina a seguinte cena. Tem uma criança, apavorada com o escuro. O corredor da casa dela à noite parece um cenário de filme de terror, sabe? Cheio de sombras, ameaças invisíveis. O pesadelo clássico de qualquer criança. Exato. E aí, o que a gente esperaria que ela fizesse? Chorar, gritar pelos pais, ficar completamente paralisada. Mas, em vez disso, essa criança sai correndo em disparada por esse corredor escuro, agitando os braços de um jeito meio bizarro e fazendo umas caretas grotescas. E a pergunta é por quê, né? Por quê? Porque a mente dela, numa fração de segundo, ativou uma tática de sobrevivência que é ao mesmo tempo brilhante e meio assustadora. Para sobreviver ao monstro, a mente diz que ela precisa se tornar o monstro. É uma alquimia psicológica impressionante. A mente simplesmente subverte a própria realidade ali na hora para não ter que lidar com o terror absoluto da impotência. Nossa, sim. E acho que o mais intrigante, o que deixa a gente pensando, é que o ser humano faz versões dessa mesma manobra todos os dias. Nas relações, no trabalho, na forma como a gente se enxerga. E é exatamente esse nosso mergulho profundo de hoje. A gente vai destrinchar o terceiro capítulo de uma obra super clássica da Anna Freud, que é O Ego e os Mecanismos de Defesa. Um texto fundamental, né? Total. A nossa missão hoje é decodificar essas operações defensivas do ego. A gente vai tentar entender como a nossa mente age como um departamento de segurança super rigoroso que opera nas sombras, dedicado exclusivamente a esconder a dor, angústia e os nossos maiores segredos de nós mesmos. E o legal é que a gente vai fazer isso sem jargões impenetráveis, focando estritamente nos porquês e nos comos. A gente quer mapear mesmo as engrenagens dessa máquina defensiva. Deixar tudo bem claro para quem está ouvindo. Exato. E, olha, a melhor forma de começar a entender uma defesa é observar o que acontece quando alguém tenta invadir esse sistema. Na configuração clínica, que a Anna Freud descreve, esse invasão, que aciona todos os alarmes do ego, é ironicamente a figura do analista. Certo, então vamos desempacotar isso. Porque quando você fala de invasão e alarmes, a analogia que me vem logo à cabeça é a de uma boate super exclusiva. Boa, como seria isso? Tipo assim, o id tá lá fora, na fila, querendo causar, fazer barulho, entrar e quebrar tudo. E o ego é aquele leão de chácara gigante, sabe? O segurança na porta, segurando a barra, pra não deixar a confusão entrar e destruir a festa. Perfeito. E o superego seria o dono da boate. Isso, passando pelo rádio as regras morais estritas. Aí, de repente, o analista chega na porta com um pé de cabra, querendo arrancar as dobradiças e deixar todo mundo entrar. É uma ótima imagem. E a dinâmica que se cria a partir dessa invasão é, na verdade, um dos maiores paradoxos da terapia. Porque o id acha o analista fantástico. Claro, ele quer entrar. Sim, para o id, o analista é um aliado, que está ali para dar voz aos impulsos reprimidos, liberar a atenção. Mas para o ego e para o superego, o analista é quase um terrorista. Nossa, um terrorista. Pensa no trabalho colossal que o ego teve ao longo da vida da pessoa para criar acordos, reprimir instintos, forjar compromissos. E olha, muitas vezes são compromissos patológicos, né? Tipo neuroses. Exatamente. São neuroses que causam sofrimento, mas do ponto de vista do ego, é um equilíbrio que funciona, mantém o sistema rodando. Então, quando o analista tenta trazer o que está reprimido para a consciência, ele surge como um perturbador da paz reinante. Ele ameaça desmoronar um castelo de cartas que levou décadas para ser construído. Exato. É como se o ego gritasse, cara, eu levei 20 anos para trancar esses monstros no porão, eu desenvolvi tique, fobia, dor de estômago só para manter a porta fechada e agora você quer dar a chave para eles. É bem por aí. Mas espera, eu fiquei curiosa com um furo metodológico gigante aí. Se o ego enxerga o analista como essa ameaça nuclear e é o ego que controla a nossa percepção, como é que essa investigação sequer acontece? Ah, e essa é a genialidade de analisar as defesas. O ego assume uma relação de 3 faces com o tratamento. Na primeira fase, ele é o colaborador. Tá, a pessoa entra no consultório... Senta no divã e o ego usa a capacidade de autoobservação para relatar fatos, memórias. Ele tenta seguir a regra da livre associação. Ele quer melhorar, então ele colabora. Mas é uma colaboração até a página 2, né? Exatamente até a página em que o analista chega perto demais do porão.
Aí a coisa muda. O ego aciona a segunda face, que é o antagonista. E detalhe, ele não avisa que mudou de lado. Ah, ele é sorrateiro. Muito. O ego começa a falsificar informações, alterar memórias, cria umas justificativas incrivelmente lógicas para atitudes que são totalmente irracionais. Tudo para desviar a atenção? Tudo para boicotar o processo ativamente. E é dessa fricção que surge a terceira face, que é quando o próprio ego se torna objeto de análise. Como essas operações defensivas são silenciosas e inconscientes, a maneira como a mente esconde a informação vira a matéria-prima do estudo. Mas, gente, se o ego apaga as pistas, se ele embaralha as cartas enquanto finge que está colaborando, como é que o analista descobre o que está por trás? O investigador está literalmente tentando interrogar um suspeito que tem o poder de apagar a memória do crime em tempo real. O que falta? A pista é o próprio ato de apagar. A defesa contra o id se manifesta no tratamento como resistência. Tá, me dá um exemplo prático disso. Sabe quando um paciente está falando fluidamente sobre a infância, construindo um raciocínio super claro, e de repente a mente dá aquele branco total? Ou quando surge uma hostilidade súbita e desproporcional contra uma pergunta simples do terapeuta, o analista treinado não tenta forçar a lembrança do branco. Ele olha para o branco e diz, opa, o leão de chácara acabou de dar as caras. Ah, entendi. Então o bloqueio, o silêncio repentino, o ataque de raiva... Isso não é a ausência do tratamento. Isso é o tratamento. É o ego operando em tempo real ali na sala. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o leão de chácara não está barrando só os impulsos agressivos ou instintos básicos. O trabalho da Anna Freud muda o jogo ao mostrar que o ego tem um trabalho ainda mais sutil e, nossa, muito mais exaustivo. Como os afetos. Sim, ele precisa silenciar as emoções, os afetos que acompanham essas pulsões. Não é só o querer que é perigoso, é o sentir. O ego reprime sentimentos profundos como amor ardente, ciúme, dor, luto. O que nos leva para o campo da observação infantil, né? Que quebra muitos mitos sobre aquela suposta pureza emocional das crianças. A gente sempre acha que criança é transparente. Exato. Em teoria, a gente deveria olhar para uma criança e ver uma transparência afetiva direta. Se a criança ganha o brinquedo que queria, ela demonstra alegria exuberante. Lógico. E se ela vê a mãe mimando um irmão recém-nascido, a expectativa é que ela demonstre um ciúme voraz, né? A dor de perder aquele afeto exclusivo. Uma via de mão dupla simples, estímulo e a emoção bruta correspondente. Mas a realidade clínica mostra que o ego infantil é precocemente engenhoso. A criança, de repente, demonstra uma ternura excessiva, quase sufocante, em relação àquele bebê que roubou o lugar dela. Nossa, sim. Ou então, se quebra o brinquedo favorito, ela exibe uma indiferença glacial, não está nem aí. E o que está acontecendo ali? O ego avaliou que a dor do ciúme ou da decepção seria aniquiladora. Seria demais para suportar. Então ele intervém na própria realidade interna. Ele transforma o afeto no seu exato oposto ou simplesmente vai lá e desliga. A indiferença não é falta de sentimento. É a anestesia que o ego aplicou para o sistema não entrar em colapso. Caramba! É de explodir a cabeça pensar que a indiferença de uma criança pode ser, na verdade, um grito de socorro camuflado por uma defesa. Sabe? É fascinante. A mente já está adulterando o visor do painel de controle desde muito cedo para não acusar superaquecimento. Mas vamos materializar isso para os casos clínicos. Como é que essa engenharia funciona na prática? Os estudos de casos são o prato principal aqui. Com certeza. E o primeiro me deixou muito intrigada. O caso da menina de 7 anos com o chamado deboche obsessivo. Era uma criança que sofria de angústia crônica e que começou a menosprezar e transformar em piada absolutamente tudo que deixava ela aterrorizada. É o que a gente às vezes chama de domador de leões. Diante de situações que geravam terror, ela sacava uma artilharia pesada de piadas, ridicularizações, atitudes de superioridade. O medo virava motivo de chacota. Exato. Mas vem cá, deixa eu jogar um balde de água fria nisso. Para quem está acompanhando a gente, pode parecer estranho. Uma criança de 7 anos sendo debochada, fazendo piada com os próprios medos. Isso não é só uma criança inteligente usando humor? É a primeira coisa que a gente pensa. De onde tiramos que isso é um mecanismo de defesa sombrio,
obsessivo, e não só uma personalidade mais atrevida, mais resiliente. É o que qualquer observador casual pensaria. Mas o fator clínico que separa o humor saudável da defesa patológica é a compulsão. O humor natural te liberta. A defesa patológica te escraviza. Ah, entendi. No caso dessa menina, o deboche evoluiu para um estado de negação tão massivo que o mundo ao redor dela começou a perder o sentido. Tudo era absurdo. E a prova cabal de que isso era uma armadura e não liberdade criativa era a condição para que ela não entrasse em pânico. Ela precisava zombar. Ela precisava. Era a única válvula de controle. Se um adulto exigisse que ela falasse sério sobre uma preocupação ou tentasse abordar um problema com seriedade, o mecanismo falhava. E quando falhava, o terror inundava o sistema. Ela sofria ataques de pânico avassaladores. Putz. O humor ali não era uma escolha, sabe? Era um escudo de chumbo que ela era forçada a carregar 24 horas por dia. Uau, então ela não estava rindo do medo, ela estava rindo para sobreviver ao medo. A energia gasta para manter essa fachada sarcástica o tempo todo deve ser drenante. É exaustivo. E isso traz a gente de volta para aquela nossa imagem lá do início, a criança no corredor escuro, que é o caso da menina e o fantasma, né? Ela morria de medo de atravessar a casa, e a solução foi correr fazendo os mesmos gestos macabros que ela imaginava que o monstro faria. Essa é a identificação com o agressor, uma das manobras mais impressionantes do ego. Vamos pensar na mecânica disso. A princípio, a criança está numa posição de passividade absoluta. Ela é a vítima impotente, sujeita à vontade de um agressor imaginário terrível. O fantasma no escuro. Isso. Mas o ego não tolera essa impotência. Como ele reverte a angústia? Promovendo uma metamorfose na realidade interna da criança. Ao imitar os gestos do fantasma, ela assimila o poder da ameaça. Ela deixa de ser a caça E veste a pele do caçador. A angústia evapora, porque naquele instante em que cruza o corredor fazendo careta, a ameaça não está mais lá fora, esperando. A ameaça é ela mesma. É uma apropriação de poder para anular o pânico. Gente, é como se o ego instalasse um software pirata na mente. Tipo, se eu sou o monstro não pode me machucar. Uma ilusão de onipotência. E a gente vê uma variação muito doida disso no caso do menino do chapéu. Um garoto que começou a andar pela casa usando o chapéu e a bengala do pai. E o motivo oculto era que ele tinha um medo paralisante do pai e de figuras masculinas imponentes, né? Sim, ele era aterrorizado por essas figuras. E ao usar os adereços, ele magicamente se investia daquela mesma autoridade que o assustava. Mas, de novo, por que não é só faz de conta? O que revela a natureza defensiva do chapéu, e não uma brincadeira inocente, é o custo da remoção. Numa brincadeira normal, a criança guarda a fantasia e vai jantar, vai dormir de boa. Para esse garoto, a bengala e o chapéu eram tipo próteses psicológicas. Nossa, próteses emocionais. Quando ordenavam que ele tirasse o chapéu dentro de casa, o encanto se quebrava. O ego era despojado da proteção mágica, e ele era atirado de volta à condição de criança minúscula e passiva. A reação dele não era de contrariedade pueril, sabe? Aquela birra. Ele ficava ansioso de verdade. Ansiedade profunda, agitação, mau humor agudo. Sem o chapéu, o sistema de segurança entrava em colapso. O chapéu era a tampa da panela de pressão. Retirou a tampa, a panela ferve na hora. Exatamente. Agora, tem um caso que me pegou de jeito, porque parece algo muito comum. Tão presente nessa nossa cultura de produtividade, de sempre ter que ter sucesso, que é o caso da restrição do ego. Ah, o menino do desenho. Esse mesmo. O menino que amava desenhar. Tava lá rabiscando, feliz da vida. O analista senta do lado dele e começa a desenhar também. Assim que o garoto espia e percebe que o desenho do analista é mais refinado, ele imediatamente larga o lápis, cruza os braços e decreta que não vai mais desenhar. Ele sai do jogo. Sim, ele assume permanentemente a posição de quem apenas assiste. E o mais triste é que ele não fazia isso só com o desenho. Esse padrão se repetia em jogos infantis, em tarefas da escola. Essa criança operava sob uma regra implacável. Se não for para ser o melhor absoluto, eu me retiro. É de cortar o coração. O mecanismo da restrição do ego é diferente da inibição clássica.
Na inibição, o ego foge de um impulso interno perigoso. Aqui, a fuga é de uma situação externa perfeitamente normal, mas que carrega o potencial da frustração e do rebaixamento narcísico. Ele tem pavor de não ser o melhor. O ego desse menino antecipa a dor aguda da comparação desfavorável. Ele calcula que reconhecer que alguém melhor vai causar uma ferida insuportável na autoestima. Então, a lógica do ego é: a melhor maneira de nunca perder é simplesmente nunca entrar na arena. Precisamente. E observa a brutalidade dessa manobra protetora. Para poupar a criança da dor temporária de desenhar um pouco pior que o outro, o ego impõe uma atrofia massiva no desenvolvimento dela. Nossa, atrofia é a palavra certa. O garoto abandona algo que dava prazer visceral para ele. Ele se restringe a ser um espectador passivo da própria vida. O perigo externo foi evitado, sim. Ele nunca mais sentiu a frustração de perder um jogo. Mas o custo foi o empobrecimento da personalidade. O ego amputou uma parte do potencial para garantir que essa parte nunca fosse ferida. É uma cirurgia radical. Os livros e olha para as pessoas ao nosso redor, no dia a dia. Quando a Anna Freud fala em blindagem do caráter, de repente, muitos comportamentos começam a fazer sentido sob uma lente nova. Com certeza. É olhar para o mundo de outra forma. Aquela pessoa com uma postura corporal sempre rígida, alerta, como se esperasse um soco a qualquer momento. Ou aquele colega de trabalho que transforma absolutamente qualquer crítica vulnerável numa piada sarcástica no segundo em que escuta. Ou alguém que sistematicamente abandona projetos e namoros no primeiro sinal de que vai exigir esforço. Sim, o que parece só uma peculiaridade ou é o jeito de ser da pessoa, muitas vezes é só o tecido cicatricial de uma defesa do ego. São armaduras que foram fundidas no passado, em momentos de desespero e terror, e que meio que congelaram sobre a personalidade. O indivíduo continua usando o chapéu e a bengala emocionais 30 anos depois do perigo real ter passado. É o leão de chácara barrando a entrada de pessoas na boate, mesmo quando o dono da festa tá lá dentro implorando por companhia. É uma metáfora perfeita. É um sistema de segurança que ficou autônomo, não desliga nunca e o pior, ele não reconhece que o mundo lá fora mudou, sabe? O que me deixa fascinada nessa obra toda é ver a engenhosidade absoluta da mente humana. O ego é um estrategista brilhante. Totalmente. Ele inverte a realidade, desliga a dor como quem desliga um interruptor na parede. Ele projeta o terror para fora, mas é uma engenhosidade que cobra uma fatura muito alta. E exatamente nesse ponto que a psicanálise das defesas joga na nossa cara um dos maiores dilemas da condição humana. O material conclui que o ego sai vencedor quando as medidas defensivas atingem o objetivo principal. E qual é o objetivo? Restringir a angústia, evitar a dor. Manter a pessoa funcional, né? Manter a pessoa funcional no mundo externo. Quando o menino se recusa a desenhar e senta na arquibancada, o ego dele venceu. Não houve dor. Quando a menina zomba do perigo e transforma em piada ininterrupta, o ego venceu. O pânico foi mantido à distância. O ego recebe a medalha de ouro da sobrevivência emocional. A curto prazo, sim. Mas aqui fica uma reflexão muito provocativa para quem está acompanhando a gente hoje. Algo para mastigar depois que a gente desligar aqui. Lá vem. Retrável que nenhuma crítica atinge. Ou naquele que foge preventivamente de todo vínculo profundo para nunca sofrer com o abandono. Se, para evitar a angústia a todo custo, o seu ego impõe restrições cada vez maiores ao que você pode sentir, Se ele veta a curiosidade. se ele veta a sua curiosidade, a sua capacidade de errar, a sua entrega às relações reais, fica a pergunta até que ponto uma defesa perfeitamente bem-sucedida é realmente uma vitória. Nossa. E em que momento essa armadura que protege de todo o mal se converte na mais solitária das prisões? Uma cela invisível e incrivelmente segura, mas com as chaves jogadas fora pelo lado de dentro.